Então, o que é a Palestina? Quem são os palestinos? E a que geografia eles têm direito? Sim, o povo da Palestina o povo palestino é o povo que vive na terra da Palestina. O que é a terra da Palestina? Existe uma solução para o Oriente Médio? Todos falam sobre uma solução de 2 estados. No ano de 2005, Israel retirou todas as pessoas israelenses da faixa de Gaza. Chegou até a desenterrar corpos de um cemitério, levá-los de volta a Israel e deu aos palestinos uma grande oportunidade de criar um estado e uma governança própria. O que os palestinos escolheram fazer? Eles escolheram votar no Hamas e transformaram Gaza em uma cidade do terror, lançando milhares de mísseis e realizando ataques terroristas contra Israel. Aqui está mais uma oportunidade, mais uma que foi desperdiçada. Conte quantas vezes Israel deu aos palestinos uma chance de formar um estado, mas eles escolheram o terror em vez disso. Charlie Kirk, um grande defensor de Israel, não é judeu, mas é um buscador da verdade, um pensador da verdade. Realiza muitos desses debates públicos, onde ele se permite ser questionado publicamente e ao vivo. E aqui está uma de suas conversas. Você ouvirá ao que ele se submete e como ele responde. Acredito que você achará isso muito esclarecedor. Vamos continuar crescendo o canal Samuel Produções para que possamos continuar trazendo um pouco de luz ao mundo e afastando muita escuridão. Só quero confirmar a sua crença. Sua crença é em uma solução de um estado só? Israel seria esse único estado, porque Israel é o verdadeiro povo indígena daquela terra e, portanto, tem o direito àquela terra? Bem, eu diria que é um pouco mais complicado do que isso. Número 1, eu acho que a existência de Israel é um milagre, não um erro. A nova criação de Israel em 1948-46. Número 2, Israel tem o direito de existir. E número 3, as estruturas de governo ao redor de Israel são, no melhor dos casos, vamos dizer, irritantemente más. No pior, em grande parte ilegítimas, principalmente a autoridade palestina. Mas poderíamos aprofundar nisso. Claro, nós receberíamos bem uma solução multilateral, multi-estado, se eles realmente agissem como estados, como a Jordânia ou o Egito, e não como representantes de grupos terroristas. Tento não ser muito ideológico nesse tema. Sou cristão, então existe um componente teológico por trás disso. Mas de qualquer forma, essa é a minha posição. Agora me diga a sua. Sim, então, acho que a minha posição realmente... Acho que a pergunta muitas vezes começa com Israel tem o direito de existir? Eu rejeito essa noção. Ou melhor, rejeito essa premissa da conversa. Israel existe. Israel conquistou o direito de existir. A pergunta deveria ser, e o foco deveria estar em, a Palestina tem o direito de existir? Ou pelo menos, o povo palestino tem o direito à autodeterminação? Vamos pausar aqui se não se importar. Não quero interromper você, mas... Então, o que é a Palestina? Quem são os palestinos? E a que geografia eles têm direito? Sim, o povo da Palestina o povo palestino é o povo que vive na terra da Palestina. O que é a terra da Palestina? A terra chamada historicamente de Palestina fica entre o Egito e a Síria. Foi mencionada por Heródoto como Palestine Síria, referindo-se a uma parte da costa habitada pelos filisteus. O nome Palestina deriva dos filisteus, um povo do mar que se estabeleceu Heródoto viveu muito depois da criação da nação de Israel, certo? Então tudo entre Egito e Síria, isso incluiria o quê? Não entre o Egito e a Síria, entre o Rio Jordão... Deixe-me listar algumas coisas. Isso incluiria Tel Aviv, Jerusalém, Hebron, Cafarnaum? Sim, todas essas áreas. Então, o moderno Estado de Israel está inserido nessa geografia? Sim, Israel está localizado na região geográfica chamada Palestina. Certo, só para ficarmos claros, os palestinos, e precisamos definir quem são essas pessoas. Eles têm um direito moral de estabelecer um governo em Tel Aviv? Em Tel Aviv? Eu não sei, não acho... Mas você é quem está questionando isso, então me diga. Então, acho que não. Na verdade, agora eu não acho que seja esse o caminho. Acho que Tel Aviv é o centro atual do Estado de Israel neste momento. Acho que se algum Estado palestino for ser estabelecido, ele será, você sabe, com base em Gaza, nos territórios da Cisjordânia. Mas eu acho que, como é mesmo o nome? Desculpa, estou ouvindo isso ao mesmo tempo em que falo... Mas fico feliz que você tenha mencionado isso porque acho que a sua posição é que os palestinos, você não reconhece os palestinos como um grupo étnico ou povo, certo? O que você acha? Você os vê como uma nação? Preciso que você me diga isso. Você precisa me dizer quem são eles e o que isso envolve. Então, toda pessoa na Jordânia é palestina? Não, nem toda pessoa. Ok, então, quem são os palestinos? Porque a maioria deles são refugiados jordanianos. Os palestinos são as pessoas que viviam na Palestina. Eu vou expandir isso, está pronto? Os primeiros foram os cananeus, milhares de anos atrás, que se misturaram com... Confia em mim,
Eu sou mais inteligente do que você pensa nesse assunto. Não estou subestimando você, mas você precisa ir mais rápido. Então, os cananeus... Você está perdendo a atenção do público. Os cananeus se Eles já estão misturaram pedindo com outro outros debate. grupos Você de pessoas. precisa acelerar. Os cristãos palestinos... Ok. Os primeiros a se converterem ao cristianismo. Onde eles estavam? Você quis dizer que estavam na Palestina, Sim, certo? você está certo. Na verdade, em Israel, Exatamente. não na Palestina. Você mesmo disse e está se confundindo. Então, essas pessoas... Havia os judeus e os povos indígenas daquela época, certo? Que se converteram ao cristianismo. E ainda hoje há cristãos naquela terra, certo? Em número cada vez menor, mas sim, claro. Então, os cristãos palestinos não seriam os mais indígenas daquela região? Bem, não, porque os judeus são anteriores a eles, certo? A terra de Canaã, ou Judeia e Samaria, pertence ao povo judeu há mais de 3.000 anos. Então, veja, podemos voltar até os mesopotâmios se quisermos, mas a reivindicação mais legítima àquela terra é a do povo judeu. Deixe-me fazer uma última pergunta, então, só para entender melhor. Existem mais de 50 países de maioria muçulmana ou árabe no mundo, certo? Sim. Então, por que um único país de maioria judaica recebe tanta atenção, inclusive da sua militância? Há mais de 20 países de maioria bantu na África. Isso dá aos afro-americanos o direito de voltar para a terra natal deles e fundar um estado? Não, porque quando isso aconteceu, quando tentaram fundar a Libéria, eles se colocaram como a classe dominante. Eles empurraram os liberianos nativos para o interior do país e acabaram sendo investigados por práticas de trabalho forçado. Um desastre sob o governo do presidente Monroe. Sim. Eu reconheço isso, mas isso não responde à pergunta. Só quero saber, o que você consideraria uma resolução para o que está acontecendo na região? Ok, acho que Israel, claro, não acredito que haja um futuro de paz com o Hamas. Então acho que o foco de Israel deveria ser esse. Agradeço por essa declaração. O foco é moralmente de Israel clara. deveria ser destruir os túneis subterrâneos, resgatar os reféns, usar sua rede de inteligência, aquela mesma que usaram durante décadas para assassinar neonazistas em diferentes continentes. A liderança do Hamas está espalhada por diferentes países. O foco deve ser a liderança, usar meios não convencionais para eliminar o Hamas. E depois, sabe, trabalhar com a autoridade palestina. Ela é corrupta, reconheço isso, mas ainda assim é melhor do que os terroristas. Eu tenho muito pouco com o que discordar de você nisso. Teremos que continuar essa discussão em outro momento. Eu amaria. Obrigado. Obrigado. Deus te abençoe, cara. Charlie Kirk fez uma pergunta muito válida. Você está falando de 22 diferentes países árabes. Por que Israel tem que ser o único a acolhê-los? Israel, geograficamente, é menor que o estado de Nova Jersey. Veja a quantidade de terras árabes espalhadas pelo Oriente Médio. Por que Israel precisa absorver todos? Mesmo assim, Israel tentou, ao longo de 77 anos, dar o máximo de oportunidades possível. As pessoas não percebem quantos árabes vivem em Israel hoje como cidadãos israelenses. Muitos não sabem que há representantes árabes no parlamento israelense. Israel tem buscado funcionar como uma democracia da melhor forma possível. No entanto, quando países vizinhos demonstram hostilidade e ameaçam sua existência, que opções restam? Ao longo de 77 anos, Israel tem tentado alcançar a paz. Diversos tipos de acordos foram propostos, mas, repetidamente, foram rejeitados, porque muitos ainda se recusam a reconhecer o direito de Israel existir. E enquanto essa posição continuar, sem reconhecer a existência de Israel, não haverá chance real de alcançar a paz. Quando cada país puder reconhecer o outro, e Israel já reconheceu os palestinos, então os palestinos também precisam reconhecer Israel. Uma vez que isso acontecer, talvez haja um caminho para a paz. Deus abençoe vocês. Isso toca o coração.